Recentemente, o Brasil enfrentou mais um período crítico de queimadas, atingindo biomas importantes e regiões agrícolas estratégicas. Além dos danos visíveis à vegetação e à qualidade do ar, esses incêndios provocam impactos silenciosos, porém profundos, na microbiologia do solo, afetando a vida microbiana essencial para a fertilidade e o equilíbrio dos ecossistemas agrícolas. Como o agro pode reagir e se preparar? E para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo a bióloga Vânia Pankiewicz. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Vânia Carla Pankiewicz é bióloga e empreendedora de Curitiba. Transformou sua paixão pela ciência em ação no campo. Casada e mãe de 2 filhos, ela alia organização e praticidade para liderar um negócio inovador no agro. Estuda há 17 anos a relação entre micro-organismos e plantas, apostando no poder do solo para revolucionar a agricultura. Protagonista por essência, Vânia trocou a universidade pelo desafio de empreender, criando caminhos e soluções a partir da raiz. Bem-vinda, Vânia, é um prazer te receber aqui para falar de um assunto tão importante, né? Obrigada. É um prazer. Vamos falar um pouquinho sobre esses incêndios, mas antes, vamos falar sobre você, né? Você tem doutorado e 2 pós-doutorados. Se preparou muito para estar no lugar onde está hoje. Você acredita que a profissionalização da mulher é o que ela mais precisa investir nesse momento? Eu acredito que estar nesse contexto acadêmico e agricultura é muito importante para a mulher, né, e para o setor também. A gente traz uma vivência de ciência e de estudo que o setor precisa, né, já vem utilizando há muitos anos quando a gente fala de genética vegetal, né, mas existe muito conhecimento de biologia e existem muitas mulheres na área biológica. E a gente pode trazer esse conhecimento para a agricultura. Então, eu acho que a mulher tem um papel essencial nessa área. E em que momento você começou a empreender, né? Afinal, você é CEO e é cofundadora, né, da Go Solos. Isso. Em que momento você decidiu empreender na sua vida? Não teve um marco específico que eu decidi, aconteceu, né? Então, eu tinha uma carreira acadêmica, que eu fui desenhando ao longo do tempo para que eu me tornasse professora numa universidade, até o momento que eu e os meus sócios, que a minha sócia e o meu sócio, que eu tenho mais uma sócia mulher e um sócio homem, nós entendemos que o que a gente fazia como pesquisa precisava ser levado para a indústria, né, e para o produtor. Então, nesse momento, a gente recebeu suporte, né, dos nossos orientadores de doutorado e a gente resolveu levar esse conhecimento para fora. E foi nesse momento que teve essa transição de carreira. Então, eu deixei de fazer pesquisa científica e passei a me profissionalizar mais na área de negócios, né, e levar o que antes estava lá dentro da universidade para fora. Muito legal. Agora, vamos trazer para a microbiologia do solo, né? O que acontece com o solo quando passa por ali uma queimada e como é que a gente consegue recuperar esse solo? O solo, ele é um organismo vivo, né? Então, ele tem ali vida microbiológica. Tem fungos e bactérias que vivem ali e que eles fazem esse suporte para o que está recebendo a semente. Então, à medida que uma planta vai se desenvolvendo no solo, ela vai recrutando esses micro-organismos. Quando acontece um evento climático, né, seja ele o que for, por exemplo, uma queimada, ela vai trazer um estresse para esse solo. Então, o estresse, ele não é só na planta, ele não é só os efeitos que a gente vê no ar, como você falou, mas ele também tem um efeito nos micro-organismos que estão ali. Então, quando o solo passa e essa alta temperatura, ela vai afetar. No estudo que a gente fez, a gente viu que essa passagem que foi rápida, porque foi um incidente, né? Um vento forte que foi levando o solo ali em cima da palhada de milho que estava na área, ele afetou os micro-organismos benéficos, principalmente promotores de crescimento. Então, a gente viu que alguns micro-organismos que ajudam a planta a se desenvolver, tanto relacionado à fixação biológica de nitrogênio como produção de fito-hormônio, foram os micro-organismos, as bactérias mais sensíveis ao calor. Isso a literatura mostra. Então, foi como se fosse esperado.
que esses micro-organismos estivessem sofrendo com essa alta temperatura, porque eles são justamente mais sensíveis. Outros que não são tão sensíveis, como os bacilos, por exemplo, que são micro-organismos benéficos, que atuam em diversas frentes junto à planta, eles são mais resistentes às altas temperaturas, então eles foram mais resilientes a esse estresse. Muito legal. E o que o produtor pode fazer quando por acaso acontece isso para recuperar esse solo rapidamente? Bem, já se fala muito sobre sustentabilidade na agricultura, né? De forma prática, existem ações que tornam a agricultura mais sustentável, de forma que você cuide mais do seu solo, né? O solo, ele é o principal ativo do produtor, ele não é só um substrato, ele precisa ser cuidado, né? Literalmente cultivado. Então, práticas como plantio direto, plantas de cobertura, rotação de cultura, que já vem se falando há tanto tempo, elas são prevenções que são muito importantes para que esse produtor tenha mais resiliência, né? Nessa fazenda onde nós aplicamos esse projeto, que foi na Fazenda Tropical, eles já fazem o plantio direto desde 1990. Então já é uma fazenda que vem colocando essa construção de agricultura regenerativa há muito tempo. Então, quando eles receberam esse estresse, foi uma surpresa e não foi, porque era uma fazenda que estava, digamos assim, já preparada para um estresse. Então o fogo passou, foi ruim, né? Ele acaba com a matéria orgânica, ele consome muita matéria orgânica e isso não é bom, né? Então, mas ao mesmo tempo tinha uma resiliência. E então colocar essas práticas e hoje, né, o uso de biológicos. Então, os biológicos, eles têm entrado no mercado como produtos essenciais para que você construa um manejo regenerativo e coloque ali no solo funções diferenciadas, para que você tenha vários micro-organismos executando várias funções dentro do solo a favor da planta. A gente pode dizer que é um investimento, né? Porque a produção também vai melhorar e vai aumentar com a utilização, né, desses biológicos e, claro, mantendo esse solo mais fértil. Eu costumo dizer que olhar para os micro-organismos do solo é como se fosse a cereja do bolo da produtividade. Às vezes você está tendo diferença de um talhão para o outro, um talhão muito produtivo, um talhão menos produtivo, é o mesmo manejo. E aí, quando você vai olhar para os micro-organismos, você entende que aquele contexto microbiológico está favorecendo melhor aquelas plantas e por isso tem um talhão aparentemente melhor que o outro. Então, por isso que ele é realmente um investimento, você olhar para esse componente biológico. E existe alguma diferença das queimadas quando elas acontecem em uma mata nativa ou em um solo produtivo? Sim. A maioria dos trabalhos científicos foram feitos em matas nativas, né? Existem poucos trabalhos que falam sobre as queimadas na agricultura, porque a gente não quer colocar fogo numa área cultivada, né? Então sempre é um incidente. Nas matas nativas isso acontece de forma mais natural. Então, quando acontece na mata nativa, lá tem mais combustível, então numa floresta tem mais madeira, tem mais serrapilheira, tem mais matéria orgânica. Quando o fogo chega, ele tem mais combustível, ele fica por mais tempo e ele tem efeitos mais a longo prazo. Então ele favorece alguns micro-organismos que acabam sendo... foi visto em alguns trabalhos que eles aparecem micro-organismos que aparentemente são mais resistentes a esse estresse por temperatura. E a gente conhece pouco sobre isso na agricultura, porque justamente não existem estudos que provocam o fogo numa área cultivada, né? No entanto, quando o fogo passa rápido, o estresse que ele causa é um pouco menor do que esse fogo numa mata nativa, porque fica mais tempo e tem um aumento de temperatura maior. Entendi. Quais são as práticas de manejo que podem ajudar a recuperar essa microbiota após a queimada?
O objetivo sempre vai ser ter uma microbiota diversa, né? Que você tem ali muitas comunidades habitando o solo, então micro-organismos benéficos, fungos, bactérias. E você pode construir isso aplicando aquelas metodologias que eu falei, que é o plantio direto, né? Que promove uma estruturação melhor do solo. As plantas de cobertura, as raízes das plantas de cobertura são extremamente benéficas porque elas constroem uma microbiota em volta delas. E a raiz é a grande protagonista no solo, então ela recruta os micro-organismos em volta dela. Então sempre ter uma raiz no solo é muito benéfico. E depois disso, o manejo de biológicos. Então, aplicar micro-organismos benéficos, né, que vão estar atuando tanto na promoção de crescimento, como no controle de determinadas doenças, é sempre benéfico e vai tornando o solo mais resiliente. E o importante é também acompanhar esse solo ao longo do tempo. O produtor que já faz um manejo a longo prazo, ele consegue entender a cada safra como que o solo dele se comporta com determinada cultura, quando é soja, quando é milho, e ele vai conseguir ao longo do tempo, se ele olhar para o componente biológico, qual é a fotografia biológica necessária e melhor para que ele vá construindo ao longo do tempo. Não, muito legal. É importante que o produtor sempre conheça muito, né, a sua produção, como você falou. Exatamente. E cada vez mais invista, porque a tecnologia está aí para ajudá-lo cada dia mais. Né? Exatamente. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você pela oportunidade. Bom, e no próximo bloco você vai descobrir como a pecuária pode ser aliada da ética, da segurança alimentar e da sustentabilidade. Não sai daí que a gente volta já.